Olá, sejam bem-vindos a mais um B2Cast, Pessoas Mudam o Jogo. Sou Daniel Breyer, CEO da B2HR, Pessoas e Estratégias, e estou aqui hoje com a Dani Vélez. Tudo bom, Dani? Olá, Daniel, tudo ótimo. Quero te agradecer, por esse convite. Que Eu isso. sei do seu rigor técnico e da sua audiência, e receber esse convite é muita honra e responsabilidade. Olha, vamos levar conteúdo então para esse pessoal, Pois isso que é, vale, pois Dani. é. Então, beleza. Pessoal, a Dani, ela é a Head de Gestão de Pessoas da Central IT, uma empresa que tem diversas frentes aqui, estão mudando uma série de coisas no planejamento. A Dani está à frente das estratégias de gestão de pessoas, de RH, e a gente vai falar sobre inteligência artificial na área de recursos humanos. Quer ter insights relevantes? Então vamos para esse papo, certo, Dani? Com certeza, espero contribuir com esse tema. Então vamos lá. Dani, primeiro para você poder conversar aqui com o pessoal, fala um pouquinho quem é você, carreira, explica um pouquinho da tua trajetória aqui pra gente. Dani, tem uma curiosidade. Eu vejo que eu comecei no RH de uma forma não muito convencional. Olha, A minha primeira formação é fisioterapia. olha Eu só. trabalhava com crianças especiais. Não te contei essa para Não. deixar aqui para ver sua reação. Rapaz. Para não fazer cara de paisagem. Pois é. Muito bom, hein? A minha primeira formação foi fisioterapia. Legal. Depois eu fui para a área comercial. E aí fui para a área de telefonia. Trabalhei no mercado financeiro. Fui gerente de investimentos. Depois fui para telefonia. Eu fui corretora de imóveis. E depois eu me tornei consultora do Sebrae por quase 10 anos. E aí veio esse convite para trabalhar numa empresa de tecnologia, que do grupo da Central IT, fiquei 4 anos lá e nos últimos 2 anos estou à frente da Central. Então, assim, Muito bom. essa minha jornada profissional, ela me ajudou bastante em transitar em várias áreas. Eu acho que por isso que vem o meu olhar do RH estratégico, porque eu estive em vários negócios, conversando com muitos empresários, entendendo dor, desde um supermercadozinho lá no interior do Goiás, que eu era do Sebrae Goiás, até grandes empresas. Então, isso me ajudou. Quando eu vim para o RH, eu já vim com esse olhar de negócios. Tá, eu adoro essas histórias assim que não são lineares, né? E como elas tornam a nossa carreira rica. Então, Exatamente. fisioterapia, comercial, mercado financeiro, pá, gestão de pessoas. Exatamente. Muito bom. Eu recebi esse convite, comecei na área de gestão de pessoas pelo superintendente do Sebrae, que ele viu assim a minha capacidade de liderança. Então, quando eu entrei no Sebrae, eu comecei com vendas, atendimento e liderança. Só que aí foi natural me especializar na área de pessoas. Muito bom. Bom, Dani, então já me deu aqui alguns ganchos. Não vou fugir muito do tema IA, não. Mas eu imagino que você, quando olha hoje para o RH, consegue perceber algumas questões de como o RH pode ser mais estratégico, porque você tem outros elementos que contribuem com isso. E dentro dessa visão mais estratégica, a gente vem passando por mudanças significativas e provavelmente elas vão acelerar muito nos próximos anos com inteligência artificial. De onde esse bichinho veio e como é que foi seu contato com IA? Por que você está estudando tanto esse tema? Conta um pouquinho. Então, não foi por acaso, tá? Eu comecei com IA como a maioria das pessoas começaram ali em 2023, quando surgiu o ChatGPT, Tá? 2023, 2024, usando a IA para consultas, para revisar e-mails, para me ajudar a ter uma linguagem mais fofinha na hora que eu ia escrever os meus e-mails, né? E aí, quando foi em 2025 ali, o presidente da nossa empresa virou para mim e disse assim: Daniela, eu tenho um desafio. Nós somos uma empresa de TI, a nossa solução é tecnológica, ela já atua na tecnologia e nos processos, e nessa tríade de pessoas, processos e tecnologia, nós precisamos de uma solução em pessoas. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, vou ter a oportunidade agora de colocar toda a minha experiência, inclusive estratégica, a favor, né, de um projeto, Legal. até a segunda página. Por quê? O que aconteceu? Até a página 2, só que não, né? Fiquei super entusiasmada, só que não. Eba, vou começar a Pois cunhar é, aqui, né? aí virou a primeira página, parou. O que Pois é. aconteceu? Por que acontece? Meu papel
não seria a PO do produto, porque o produto já tinha PO, mas eu era especialista. Perfeito. Então, ia ajudar ali na arquitetura. Uhum. E aí, quando eu fui para dentro de casa, eu me dei conta que o nosso RH era um RH 1.0. Então, nós estávamos na planilha, a gente até tinha sistemas, né? Na nossa empresa tem um sistema de DP muito robusto, com dados estruturados, mas quando a gente olha para um RH estratégico e utilizar a inteligência a favor, eu ainda estava com dados muito brutos, pouco estratégicos. Tá. E aí eu falei, é uma questão de sobrevivência. Eu tive que ter, assim, a humildade de reconhecer de que eu precisava mudar esse jogo rapidamente. Era uma questão de sobrevivência. Uhum. Então, eu tive que imergir na inteligência artificial, conhecer as ferramentas, fazer todo um trabalho interno de uma revisão dos nossos dados e informações para que eu começasse a jogar o jogo. Entendi. E aí você começou então a tentar entender como que você pegar todo o seu conhecimento e jogar ali para dentro dos processos com o IA para poder estruturar esse caminho, né? Imagino que deve ter dado um frio na barriga. Isso, e é surpreendente, porque a tecnologia ela está evoluindo muito rápido. Então, no início de 2025, eu precisava de estruturar dados, olhar para isso. Já no segundo semestre do ano passado, vieram os agentes de uma forma disruptiva. E aí, do final do semestre passado para este, a gente já tem um outro contexto de que o trabalho está mudando. Então, é muito acelerado. Então, quando a gente fala de IA, não só para RH, IA para negócios. Eu não estou falando de qual ferramenta melhor eu tenho que utilizar. Eu vou usar o ChatGPT, eu vou usar o Claude, a gente não está falando mais disso. Apesar da grande maioria ainda estar neste nível, mas a gente já está falando de outras coisas. Como é que a inteligência artificial vai nos ajudar nos processos? Como é que ela vai redesenhar o trabalho? E aí tem outro desafio. Muito se fala, são muitas teses. Quem está fazendo isso na prática? São poucas empresas. Então, é uma longa jornada. E aí eu vejo que a gente tem que colar em quem está fazendo, está errando, está acertando, para que a gente juntos saia do outro lado. Eu quero explorar um pouquinho isso contigo, mas eu imagino que você tenha passado por alguns desafios nesse movimento de começar a desenvolver alguma coisa de gestão de pessoas como solução da empresa naquele tripé que você falou de tecnologia, processos e pessoas. Isso. Então você, como a especialista que está olhando ali, você tem um time e fala, olha, não adianta só a Dani estar à frente, eu vou precisar que as pessoas daqui também estejam, e aí os desafios devem ter começado a aparecer. Quais foram os principais desafios que você teve nesse momento? Uma resistência do time, né? Por quê? O que você percebeu? Por que você acha que o time resistia? O que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma jornada, tá? Nesse processo. Primeiro desafio que eu tive foi comigo. De assumir a minha incapacidade. De ter humildade de dizer... Ok, o jogo mudou. E você tá nessa cadeira. Por isso que eu falo assim, quem tá na cadeira de RH, ainda mais nessa cadeira que eu estou, à frente da área de pessoas, você tem que ter consciência desse peso. Você será a protagonista dessa mudança. Perfeito. O que você está fazendo dentro de casa? Ou você assume, levanta, não tem tempo de chorar não, levanta e vai embora ou para o ônibus e desce. Eu não vou descer do ônibus. Então eu falei, vamos embora. Assumi minha incapacidade, vamos lá, vamos começar esse processo. Então, primeira coisa, reconhecer a minha incapacidade. Segundo, mudança de mentalidade. A minha e do time. Importante, hein? Por quê? Nosso time, basicamente, são psicólogas. Gente. Então, assim, essa insegurança vinha muito disfarçada de crença. A crença de que a IA vai emburrecer as pessoas. O time pensava e manifestava isso para você.
de forma velada, eles não diziam isso para mim. Hum, Mas aí um ou outro dizia assim, mas você usa tanto IA? Do tipo, isso é seu ou é da IA? entendi. Como se estivesse Então, desconfiando no da sua início, produção, do seu da minha conhecimento, né? capacidade. Interessante, hein? Entendeu? Então, aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, a gente tem que trabalhar essa mentalidade. Tá. Esse é um ponto, ok? A IA, ela não vai, ela pode emborrecer sim, mas ela vai emborrecer quem não souber usar. Então, vou te dar um exemplo simples. Ontem, uma analista me apresentou um documento e na hora eu tive intuição. Passou pela IA? Acho que não. Aí cheguei para ela e falei assim, você passou esse documento pela IA? Não, Dani. Experimenta. Esse documento é um documento que vai para diversas gerações. E eu percebo que, olha esse título, você não acha que está muito formal? Vamos pedir para ela investigar. Faz um prompt. Aí comecei a falar, aí ela, como é que você está falando? Aí eu parei e falei, não, você vai criar o prompt. Eu não vou emprestar minha cognição para você. Apesar de ser um processo teoricamente ainda simples, o que você está Isso. fazendo com ela é buscando o desenvolvimento dela para ela romper a Para ela mentalidade. romper a mentalidade e ela não ter medo e ela criar os prompts e ela extrair desse backup. Eu falo muito isso, faz backup do seu cérebro. Então, ao invés de você ficar ali digitando, sabe o que você faz? Você pega o celular, grava o áudio. Olha, eu tô com esse relatório aqui e eu tô achando que ele não tá falando com todas as gerações. O que você acha que a gente pode melhorar? Transcreve o áudio e jogue para o chat GPT. Porque quando você está digitando esse comando, você já perde muita coisa. Uhum, Então, a gente usa muito a estratégia do backup do cérebro. legal. Entendeu? Então, a mentalidade está nisso. Traz a seu favor. Basicamente, o que você está fazendo é buscando internalizar uma cultura de IA no dia a dia, nos processos, na Isso. mentalidade do time. Mas com muito cuidado, porque hoje se fala muito em a first, a Uhum, empresa e a first. uhum. Então, todos os problemas que eu tenho, eu vou lá e pergunto para a IA. Mas vem cá, você está perguntando com base em quê? Você está dando o seu contexto? Um diretor na semana passada virou para mim e falou assim, Daniela, tá ficando difícil, porque eu tô recebendo uns relatórios desse tamanho que claramente foi feito pela IA. A pessoa não está colocando contexto. Eu pego o meio do relatório e faço uma pergunta, de onde vem isso? A pessoa não sabe. Entendi. Isso é mentalidade. Esse é o ponto que talvez vou aqui guardar a proporção, né? É o emburrecer lá do início que você falou. É o Porque emburrecer. você não dá o contexto, não passa as Exatamente. orientações certinhas, né? Exatamente. Tá. Tá? Então, primeiro ponto, mentalidade. Segundo, a pessoa tem que participar do processo e fazer sentido para ela. Tá. Então, o segundo ponto é a experimentação. Deixa experimentar. Então, a gente faz um laboratório. Então, eles perguntam assim, Daniela, qual IA você está usando? Eu falei, gente, não tem a IA certa, a melhor. É aquela mais adequada para um determinado, contexto. Perfeito. Ok? Uhum. É o ChatGPT, é o Claude, é o Manus, é o Perplexity. Então, tá usando, né? Algumas analistas do time têm o Copilot. Então, elas estão experimentando. Por quê? Precisa de criar uma confiança ali, de fazer sentido, de perceber o ganho. Passado a experimentação, aí a gente começa a jogar um jogo que também é desafiador. Uhum. É quando eu falo da maturidade em A. Então você passou logo em 2 pontos. A questão da mentalidade e agora a questão da usabilidade, Experimentar, ainda sem muitas regras. Tá. Tá? Vai lá, testa, vê qual é Testa, a saída, o resultado. Gostei, não gostei, dá uma lida, melhora o seu prompt. Isso. Então, pessoal, aqui tem um negócio que é muito, muito importante. Talvez você esteja vendo aqui o podcast falando assim, eu já tô lá na frente, eu já passei de agente, tô lá em automação. Você, mas o pessoal que tá lá do outro lado, né, Dani? Não, às vezes você tem que libertar a pessoa desse tipo de processo, né? Uhum. Exatamente. Então, o que acontece aqui? A gente precisa... Esse é um ponto interessantíssimo que você trouxe, Dani. Na equipe vai ter os adiantados, que estão lá na frente. Vai ter o cara que fez o prompt até dando a cola, né? Vai ter o prompt que é assim,
Me ensina a fazer um agente. Aí o cara já quer partir logo pro agente, né? Tem gente que ainda tá com medo, Legal. tá? E aí, por isso que você precisa de fazer um nivelamento. Boa. Tá? Então, lá na mentalidade, a gente trabalha questões comportamentais, mas a gente também fala sobre isso. Eu faço o convite, essa migração para experimentação, que é assim, gente, o que é a IA? Quais são as fases da IA? O que é uma IA generativa? O que é uma IA agêntica? O que será a inteligência artificial geral? Uhum. Então, na mentalidade, a gente também trabalha um nivelamento com essas pessoas. Eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela não tem nada de inteligente e muito menos de artificial, atualmente. Por quê? Porque ela não é inteligente, ela é um modelo matemático estatístico. Uhum. Ela não tem julgamento. Uhum. E ela não é artificial porque ela é bem complexa, justamente por ser um modelo matemático estatístico. Entende? Então, eu trago isso para as pessoas e explico como funciona. É diferente quando você vai perguntar, antigamente, porque o Google já mudou, né? Sim. O Google já tem inteligência artificial. Mas no passado era assim, o que é Torre de Babel? Você colocava lá no Google. O que ele fazia? Ele ia atrás de banco de dados. De referências que trouxessem o que é, né? Banco de dados. Uhum. Hoje, se você faz essa pergunta para um chat, para uma LLM, um chat GPT, um Claude, ele vai pegar as suas palavras e o que está por trás da estatística dessas palavras, vai lá buscar em todo o conhecimento da inteligência e te entrega. Uhum. Por isso que a resposta para a Daniela é diferente da resposta para o Daniel. Perfeito. Tá? Então, nesse letramento, a gente trabalha isso. A pessoa precisa de entender, porque isso lá na frente, quando a gente for falar de prompt, ela vai saber fazer bons prompts. Tá? Então, letramento, depois a gente vem na experimentação. Tá. E aí eu venho para a parte de maturidade de IA, e a gente entra fortemente com dados, informação e conhecimento. Tá bom. Porque foi aqui que eu me arrombei. Aí que o bicho pegou. Foi aqui que o bicho pegou. Para mim e ainda para o time. Por quê? Você tem uma ideia, né? Eu tinha uma planilha lá com alguns indicadores. Então, nos meus estudos, eu vi o seguinte, olha, a predição. Você fazer uma análise preditiva para ver se o colaborador tem probabilidade de pedir um desligamento. Tá? Você vai lá nas entrevistas de desligamento que lá te traz muita coisa. Certo. Ok? Certo. Beleza. Então Só que você tá olhando para trás, né? Quando você faz uma análise dos colaboradores que saíram, você olha para trás e começa a falar, nossa, eles saíram por conta da variável A, B e C. Ok. Aí o que eu tinha lá na minha planilha? Eu tinha a quantidade de desligamentos voluntários, não voluntários, né? O tempo de casa. Aí eu fui lá. Gente, usa o ChatGPT a seu favor. Pede para ele te explicar. E aí eu coloquei a planilha e falei assim, faça uma análise preditiva a partir desses dados. Ele me respondeu, impossível. E ele te respondeu por quê? Respondeu. O que faltava? Eu preciso de uma pesquisa de clima. Tá. Eu preciso das informações de evolução profissional desse colaborador. Tá bom. Ele foi promovido quantas vezes, em quanto tempo. Eu preciso da faixa salarial deste cargo na sua empresa. Não. Eu preciso de cruzar todas essas informações. E aí? Tem governança de dados? Onde estão? Está atualizado? Aí quando você foi juntar o que a gente chama da jornada do colaborador e os dados dessa jornada, você não tinha isso integrado, isso ficava alguns solto. fios desencapados ou não tinha informação. Tá. Então, eu estou neste momento da governança dos dados. E o que é importante, né? Porque antigamente eu me lembro que mexi muito tempo com indicadores e dentro da B2 a gente faz ainda muita análise de dados para poder traduzir algumas coisas do que acontece em gestão de pessoas para clientes nossos. E é engraçado como você faz uma análise de dados, ou fazíamos uma análise de dados,
com base em 3, 4, 5 variáveis, né? E a minha formação é de economia e toda vez que eu me lembro da minha faculdade, os professores falavam assim, se todas as variáveis ficarem quietinhas e essa daqui se mover, a consequência vai ser essa. E a minha pergunta que me deixava sempre angustiado na faculdade era, não tem como as variáveis ficarem quietinhas. As variáveis não ficam. E quanto mais tempo a gente vai passando no processo de gestão de pessoas para fazer modelos preditivos, mais as variáveis se movem e maior é a quantidade de variáveis que a gente tem hoje. Porque a gente vai, como você disse, né? Eu tenho que saber a faixa salarial, eu tenho que saber quantas vezes ele foi movimentado, eu tenho que saber a data de admissão dele, tenho que saber se ele saiu do cargo A para o cargo B, é da mesma área, não é da mesma área, como é que está o clima, quem era o líder. Esse líder tem que estilo de liderança, né? Perfil comportamental, onde é que dele, está do líder, porque isso influencia na relação entre eles. Então, olha a quantidade, e assim, a gente está falando aqui talvez de 5, 10% das informações para você poder construir um modelo preditivo mais completo. Então, a governança de dados, que a gente fala em RH de data lake, né? E ela está bem para trás em ter um data lake muito bem organizado. Pouquíssimas empresas no Brasil têm isso em gestão de pessoas. Esse é o ponto onde você está ali agora penando para poder organizar, para poder fazer uma construção de solução completa. Se você quer usar só o ChatGPT para atualizar e para revisar seu e-mail, ou se você quer de fato ser um RH estratégico com IA. Opa. Esse é o ponto. Opa! Se eu quero ser só um RH para usar para isso, e aí eu já te afirmo, você tem prazo de validade. Dani, você está sendo muito dura. Estou sendo dura mesmo, porque é aquilo que eu te falei. No início do ano passado, eu tinha a questão dos dados para resolver. No segundo semestre, agentes. Final do ano, início do ano, o trabalho vai mudar. Então, desculpa. Ou você lá na frente vai se dar conta e vai ter que acelerar demais, ou é melhor você já começar agora. É claro que existe uma jornada. Eu costumo dizer, não queira sair de A para Z. Saia de A para B, de B para C, de C para D, porque você não vai desistir no meio do caminho. Todo mundo vai estar caminhando de forma saudável. Então, o que a gente está falando aqui é, de repente, essa jornada de A para B, de B para C, mas sabendo e tendo esse choque de realidade, com essa provocação, esse incômodo, para as pessoas assistirem esse podcast, saírem com esse incômodo, porque essa é uma realidade que todos nós já estamos inseridos. Entendi. O que está faltando é, de repente, esse apoio de mostrar uma jornada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa também de RH e ele disse assim, nossa, Daniela, agora minha realidade caiu, estou entrando lá no YouTube, vendo uns vídeos e tal, me ajuda numa jornada. Eu acho que a gente pode contribuir nisso. Como é que a gente pode fazer essa jornada? Tá? Então, lembrando, a gente falou de mentalidade, aí depois nós falamos da experimentação, depois eu disse para vocês que eu tô nesse momento aqui da maturidade, ou seja, galera, o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, por que isso é importante para o próximo passo, como que a gente vai resolver os nossos problemas com IA, com automação e o que vai ficar de verdade para o ser humano fazer. Porque a gente, até aqui perceba, os 4 primeiros eu tô porta para dentro. Você está olhando para processo de RH, organização de casa e preparando o time para a mudança. O 5º passo é o redesenho do trabalho. E é um redesenho do trabalho onde nós do RH seremos protagonistas dessa mudança na empresa. A gente precisa de entender isso. Aí eu dei uma palestra e tinha uma pessoa lá dizendo assim, você está falando tanto de processo, é de um órgão público bem grande, enfim. Aí ela, mas eu não tenho influência nenhuma lá na área que desenha processo. Eu falei, concordo. Mas você tem influência nos processos da sua área. Então, nesse 5º pilar, no redesenho do trabalho, comece dentro de casa. Então, lá nos seus processos, o que vai ser feito por gente, o que você pode trazer a gente e a automação.
Mas deixa eu tentar pegar aqui uma coisa que você trouxe para a gente poder desdobrar um pouco mais. Você falou que até o 4º passo a gente está olhando para dentro de casa. E o 5º passo, o RH vai ser estratégico no redesenho do trabalho nas organizações. Isso. Então, para o Daniel, o RH estratégico é aquele que ajuda o negócio a ter estratégias diferenciadas para que consiga potencializar as pessoas, reconhecer, dar carreira, crescimento, manter os talentos e fazer com que o pessoal continue na sua jornada ali sendo cada vez mais relevante para a empresa. Esse papel do RH muda. Eu entendo que sim, porque a sua fala para mim ainda tá porta para dentro. Ainda é uma fala de olhar para dentro de casa. Para dentro de casa. Qual o seu papel na estratégia? Uhum. Então, vou te dar um exemplo prático. Tá, A nossa empresa, ela está passando por um reposicionamento. tá bom. Nós éramos e ainda somos reconhecidos como uma empresa de governança em TI. Uhum. Agora, é uma empresa de inteligência. Então, não é uma empresa só de serviço e de produto. A gente leva inteligência para os negócios. E isso está dando bug na cabeça das pessoas. Então, onde é que a gente entra com um papel estratégico? A gente entra e temos um fórum, a gente está desenvolvendo uma metodologia chamada Smart Ops. O que é essa metodologia? A gente olha a cadeia de valor da empresa, que é o grande macrofluxo. O que é o input e o output? O que entra, desejo, demanda do cliente, qual a entrega que eu faço? Uhum. Então, a gente tem muito claro qual é a nossa cadeia de valor. Disso daí, a gente desdobra para fluxos operacionais e aí tem os processos. Ok? Desses processos, você concorda que o que é um processo? É uma sequência de atividades. Sim. Top? Tá me acompanhando bem Ok. didática. Tá? Passo a passo. Ok, essas atividades são feitas geralmente por pessoas. Uhum. Só que agora não vai ser só pessoas, tem agentes. Uhum. Então a gente está entrando numa primeira geração que em breve você não vai estar trabalhando somente com humanos, você vai liderar também agentes, máquinas. Essa é a tua provocação. A minha provocação e é uma realidade. Uhum. Semana passada eu escutei uma frase de uma pessoa que eu tenho lido muito, Michelle Schneider, e ela tem o livro Profissional do Futuro, e ela disse uma frase que me impactou: nós somos a última geração que lideramos apenas humanos. Olha. E é verdade, é impactante. Quando ela falou isso, eu fiquei lembrando Charlie Chaplin, apertando lá aquelas rosquinhas. Mas é verdade mesmo. E fiquei pensando assim, como é que vai ser? Eu vou apertar os agentes? Né? Minha loucura mental aqui, da minha cabeça meio doida. Então, voltando. Somos a última geração que lidera gente. A gente já começa a perceber organogramas que tem gente e agente. Dani, é muito futurista. Não. O iFood hoje tem mais agente do que colaboradores. Pode procurar lá. E não tem pouco colaborador. iFood, agentes, colaboradores. Vocês vão ver as reportagens que estão lá. Então, quando eu falo que é um RH estratégico porta para fora, é esse nível de conversa. O quanto você domina a cadeia de valor da tua empresa? O quanto você domina a estratégia da tua empresa para falar, como eu disse aqui em uma frase, nós estamos nos reposicionando, saindo disso, indo para isso. Para isso, os nossos desafios tá dando bug na cabeça dos colaboradores e dos gestores. E a gente tá aqui. Aí, eu vou até abrir uma portinha bem abertinha, só uma frechinha. NR1. Sim. Tá, a gente está levando clareza para o colaborador para não aumentar a ansiedade dele? A IA está aumentando a ansiedade também. Fecha a portinha, isso aqui pode ser um outro podcast. Outro capítulo à parte. Ok? Tá. Então, o RH estratégico é aquele que domina a cadeia de valor, que ele entende os fluxos operacionais, o impacto nos processos, nas atividades, e tem atividade que o humano vai fazer, E tem atividade que vai ser um agente, que vai ser um uma agente, automação. que vai hiperautomar. E aí, depois cascateia. Perfeito. As descrições de cargos vão ter que ser refeitas. Certeza. As competências vão ter que ser refeitas. Isso é RH estratégico na era da IA.
O que vai acontecer cada vez mais na função gestão de pessoas é a gente se dedicar para análises críticas e relacionamento, né? Isso daí me parece que é o caminho que a gente nasceu para ser isso e parece que agora a gente vai assumir realmente essa frente, porque os agentes ou as automações e pré-automações por trás vão cuidar das atividades mais operacionais, certo? Certo? E teve um diretor que falou para mim assim: vai sobreviver na IA aquele que sabe se relacionar. Uhum, perfeito. Quem tiver inteligência relacional. Eu achei isso incrível. Eu já vi alguns bons relatos a respeito disso e eu concordo olhando para o que existe aí em outras instituições, empresas, né, de automações. Já estamos nesse momento das automações em vários momentos, né? Eu estava até vendo uma empresa, o cara falou assim, fiz isso, isso, isso. Eu fui ver o que o pessoal estava falando, eu falei, não acredito que vocês já estão nesse nível, né? Eles têm um agente, na verdade não é um agente, uma IA proprietária, que eles já fazem todo o alinhamento da parte de vendas, dá o feedback para o colaborador quando termina o atendimento, dá o feedback para o gestor, sai um dashboard com as notas de cada um e sai o PDI de desenvolvimento do cara consolidando a semana dele inteira. Eu falei, cara, então, tipo, matou várias coisas rapidamente, né? E isso, claro que tem alguém por trás fazendo a instrução dessa IA e colocando os conteúdos, que é onde a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento do negócio. E essa vai ser uma função que a RH vai ter que virar e falar, olha, o PDI desse cara, se for para a direita é para cá, se for para a esquerda é para lá, a gente começa a tomar uma nova propriedade do processo, né? Exatamente. E tem uma pesquisa do MIT que diz, isso eu achei bem profundo, né? De que os cargos de gestão táticos daqueles gestores operacionais, daqueles líderes que são mais gestores, eles também têm prazo de validade. Porque a gente sabe que a nossa cadeira à frente da liderança, a gente tem um papel de gestão e um de liderança. Perfeito. O de gestão, a IA vai fazer. A gente fala bastante isso em programa de desenvolvimento de líder. Exatamente esses dois papéis, Entendeu? o de gestor e o de líder. A IA tem condição de fazer mesmo. O líder é que vai sair à frente. Sim. E vai potencializar. Eu estou vivendo esse desafio por conta de muitas coisas de gestão que eu ainda estou envolvida no operacional e tenho dito para o time, a gente precisa de olhar para isso e eu estou imersa nisso, de que maneira esse meu operacional do dia a dia eu consigo automatizar. Uhum. E aí sim você está chegando na camada de lá de cima da IA para poder te gerar tempo, para poder te gerar os movimentos necessários para essa nova função cada vez mais estratégica e relacional de RH. Exatamente. Boa. Por isso que a gente está nesse nível aí da maturidade, trabalhando as questões de dados e tudo mais. Muito bom. Então, Para que depois eles possam ali ir para os casos práticos. Resumão lá, Dani, dos 5 pontos então que você entende que você está tendo de desafio para poder o pessoal pegar aqui de novo. Pessoal, atenção que a Dani vai passar os 5 pontos aqui resumidaço agora para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Mentalidade, experimentação. Depois que a gente tiver experimentação, fez sentido para as pessoas, a gente vai trabalhar maturidade de dados, de informação e para que isso serve, que conhecimento vai trazer para a gente. A governança dos dados. A governança dos dados. O quinto passo são os casos práticos. Para que tudo isso? Eu vou resolver quais problemas? Primeiro dentro do RH. E por fim, o quinto é quando a gente olha a porta para fora, é o redesenho do trabalho. Mas aí a gente pode ter algumas empresas que assim, Dani, eu ainda não sento na cadeira da estratégia, eu não sento na mesa, Dani, eu não sento na mesa da estratégia ainda. Ok, então comece a fazer o redesenho dentro de casa. Entendi. Porta para dentro. Porque daí você vai conseguir, você vai ter cases, você vai ter erros e acertos, e na inteligência artificial, eu costumo dizer que erro é incrível, porque ele traz muito conteúdo para você, não é vergonha errar. Então você vai ter case, você vai ter experiência, você vai se encorajar para ter uma autoridade para ir lá conversar na área de processos e mostrar, era assim. Agora tá assim. Confia, eu tenho certeza absoluta que a sua área de qualidade de processo vai querer saber assim, como é que você fez isso? Muito bom. Vamos aplicar isso aqui nas outras áreas. Então vamos lá, baita resumão aqui da Dani. Número 1, mentalidade. Número 2,
Experimentação. Experimentar, testar. Número 3, governança de dados, organizar toda a base de dados. Esse é um baita desafio. Acho que muita gente está parada aí, nesse ponto, né? E não é o agente que vai resolver isso. Isso. Né? Ele tá bem além do agente. O agente eu consideraria que ele está ali na experimentação. Depois resolver os problemas internos para poder ter case e resultados. E aí sim você vai para a parte de ajudar a estratégia de negócios e colocar o RH lá para fora, redesenho do trabalho. Exatamente. Muito bom, muito bom. Um bom ponto de vista. E é um ponto de vista diferente do que eu tenho escutado em IA, e até por isso que quando a gente começou a conversar, eu falei, opa, calma aí, a gente tem uma visão aqui que não é uma visão, eu vou colocar entre aspas tecnicista, né? Porque acaba que no final das contas o pessoal tá indo pro lado do agente, pro lado da automação, mas não pro lado do redesenho do trabalho de uma maneira geral, que é o que a gente tende a encontrar. Na verdade, já tem gente fazendo, já tá reencontrando, já tem gente redesenhando aí, né? Então esse é um aspecto que a gente tem que tomar cuidado, porque a atração que a IA já pegou, e ela ainda está rampando, né? Vai gerar uma mudança muito grande no que a gente vai encontrar no mercado de trabalho nos próximos 3 anos, 5 anos? Uhum. 2 anos? 2 anos, né? Assim, tem dados... Eu tô esperançoso demais, né? Ainda... Muito! Já tô saudosista, já. Você sabe que, ó, há 2 semanas eu fiz uma palestra que eu abria dizendo o seguinte, dados da Gartner, de que fez uma pesquisa, isso é recente, final do ano passado, uma pesquisa com 700 líderes de TI, de empresas de TI, e dizia o seguinte, até 2030, nós não teremos empresa, zero empresa, que as atividades são feitas só por humano. 25% é agente, 75% humano. Tá? 2030. Aí na semana passada, vem essa história do iFood. Tem mais agente do que gente. Então, a pesquisa da Gartner de 2030 já foi pro ralo. Detalhe, uma empresa de varejo. Entendi. E aí, aqui entra uma questão interessantíssima. No ano passado, eu participei de um evento da Startse. Tá. E lá teve um palestrante que disse o seguinte, o nosso futuro, o futuro dos profissionais é ser desenvolvedores. Essa é uma competência. Aí me deu um bug na cabeça, né? Tá bom. Aí veio o vibe coding. Pronto, acabou. Acabou, gente. Acabou. Aí eu falei isso ontem. Pode ser que tenha muita gente que não sabe o que é vibe coding, quando você tá em tecnologia imersa aí, e realmente... Ótimo. Pra mim, se não é disruptivo, tá muito próximo da disrupção, né? Porque você coloca qualquer um pra poder fazer, mas explica o que é o vibe coding pro pessoal. O vibe coding é quando a inteligência artificial faz o código. Ela própria já é generativa. Exatamente. Aí o que acontece? Aí eu tava conversando com um grupo de RHs ontem, aí a pessoa levanta a mão e diz assim, Daniela, é demais isso que você tá me falando. Você acha mesmo que a gente do RH vai virar desenvolvedor? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. E eu vou te mostrar isso. A gente tem um grupo, né? E eu falei assim, nos nossos próximos encontros eu vou te mostrar. Você vai pegar o seu contexto, você vai pegar... Aí eu dei o exemplo que aconteceu comigo. Nós temos uma jornada de onboard no papel. Então, a gente tem lá o pilar estratégico, onboard de gestor, pilar estratégico, processo. Então, tem um documento. Eu peguei isso e joguei para uma dessas ferramentas de vibe coding. Não sei se a gente vai poder falar os nomes, se quiser, eu posso falar aqui. Joguei. Dani, em 2 minutos. Já gerou. Ele ali. criou um portal. Aí ela falou, não acredito. Eu falei, você vai virar uma desenvolvedora. Dani, mas como faz isso? Pergunta para o ChatGPT que ele vai te ensinar. O meu chefe uma vez me perguntou assim, quantos cursos de agente você fez? Eu falei, chefe, comprei um que não passou do 2º capítulo, porque eu não tive muita paciência, e eu fui perguntando pro ChatGPT. E ele vai respondendo E ele muita foi coisa, me né? ensinando a fazer agente. Então, gente, olha só. No passado, o conhecimento estava nas universidades, era para lá que a gente tinha que ir. Hoje não mais. O conhecimento está aí. Até a gente que cria treinamentos tem que ter cuidado com o que a gente põe no treinamento, porque se for pôr uma coisa muito simplória, às vezes... O público já sabe. O público já sabe, ele já pesquisou até no ChatGPT. Ele já tá à frente do que você tá ensinando ali para ele. Exatamente. Então,
experimente, use a seu favor, porque tá tudo aí. Eu falo que as universidades, minha filha tem 8 anos, como é que vai ser com 18? Uhum. Um dia desse eu estava assistindo um podcast, uma presidente de um grande grupo educacional, ela falou assim, as pessoas não precisam mais de universidade para conhecimento. O ambiente da universidade vai ser um ambiente de troca de prática. Mudança de paradigma total, hein? Total. Então, você do RH, você vai virar um desenvolvedor sim. Confia, vai dar certo. Você pode falar uma ferramenta, provavelmente é a que eu tô pensando aqui, que é uma super conhecida. Se você quiser falar uma ferramenta de vibe code, você pode. Não tem Então, problema, vou não. falar duas que eu tenho utilizado bastante, que é o Lovable Exatamente o que eu e tava Humanus. pensando. Eu Humanus tenho eu não... utilizado Humanus e Humanus o eu não Lovable. comprei crédito ainda do Humanus pra usar, não, mas já tem gente do meu time usando pontualmente ali, faz relatórios impressionantes, cruza os dados de maneira impressionante. Impressionante. Mas o Lovable, você chega pra ele e fala assim, faz um site assim, 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 coloca lá qual que é a referência, e você manda... Eu até achei engraçado, tava me mostrando, eu falei assim, ó, coloca uma tarja lá em cima de acordo com esse site daqui, desse jeito. É exatamente isso. Aí eu falei assim, cara, o site tá pronto, acabou, né? Exatamente. Então, se você tiver. O que eu vejo é que é o contrário. Para quem é bom, é o contrário do emburrecimento. Porque se você tiver repertório, você tiver semântica e você souber aonde você quer chegar, nunca foi tão fácil você ter ferramentas que consigam trabalhar e desenvolver a solução para você. Antes você tinha que contratar 1, 2, 3, 4, 5 profissionais. Hoje, as ferramentas disponíveis, elas custam muito mais barato. Você fala assim, mas eu vou assinar um Lovable, vou assinar um Cloud, vou assinar um ChatGPT, vou assinar... Cara, você vai assinar, você usa, se for para coisas pontuais, você usa ele para 1, 2, 3 coisas. E pronto. Depois pronto, se você quiser, separa a assinatura ali, porque você não vai ficar fazendo, imagino eu, site todo dia. Exatamente. Né? Mas você quer fazer um portal para ter uma série de coisas ali dentro, ou colocar uma planilha para poder fazer acompanhamento e ele dar ali algumas análises, para tomar conta ali com questão de segurança, privacidade de dados, mas tirando isso, você consegue navegar muito bem, né? Então muda muito o contexto do trabalho, por isso que se você não tiver experimentação, vai ficando para trás. Dani, eu sou outra profissional. Outra. A inteligência artificial potencializou muito do que eu já tinha de conhecimento. Ela explodiu. Então, é isso que eu levo para as pessoas. Utilize, sabe por quê? Porque nós do RH, a gente já tem o contexto. Ela vai acelerar. E vai ser algo absurdo que você vai ter de ganhos. Então, você trouxe um ponto fundamental. Mas é preciso experimentar. Legal. É perder o medo, né? É perder o medo. Ô Dani, uma outra questão para a gente poder fechar aqui. Então, pelo que eu percebi no nosso papo, você tem uma tese para gestão de pessoas, para RH estratégico, e essa tese ela passa pelo seguinte: quem tem bom conhecimento, quem tem uma base sólida, quem sabe os processos de RH de maneira profunda, tendo a parte de mudança de mentalidade e tendo a parte de experimentação, a IA vai ser ferramenta para potencializar tudo isso daqui e conseguir explorar ainda mais o potencial que essa pessoa às vezes tinha dificuldade ali no dia a dia. Se eu entendi, é isso. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu sempre tive dificuldade de escrever, assim, do português, essas coisas e tal. Acho que vai um pouco da minha dislexia que eu tinha. Tenho, porque dislexia não acaba. Depois que eu aprendi essa história de backup do cérebro, que eu pego o negócio, gente, faz isso. Assim, ó, você tem um insight, eu tenho uma ferramenta chamada Evernote. Então, eu tô aqui, ó, eu tô gravando nossa conversa. Já vi. Eu vou transcrever isso daqui, é backup do meu cérebro. Daqui sai tanto insight. Então, eu tô lá dirigindo, lembrei de uma coisa, eu pego o negócio e começo a gravar. Olha, eu acho que isso aqui, faz isso aqui, tem sentido. Será que isso é uma hipótese? Que não sei o quê. Tá gravado. Então, diariamente, o que que eu faço? Com a minha cabeça frita de coisas, no final do dia, início da noite, assim, eu pego o que eu vi no dia, organizo, eu coloco lá, insight. E aí, só um tema para eu não perder. Eu tenho dezenas de insights.
Isso é riquíssimo, porque você está trazendo toda a sua experiência a favor. Aí você pode estar dizendo assim, pô, Daniela, vocês estão falando assim de profundo conhecimento. Eu estou começando agora com RH. Eu não tenho esse profundo conhecimento. Incrível, a gente está te mostrando a importância de você começar a fazer governança, de tudo que você lê, escuta e organiza. Porque se eu tivesse 20 anos com toda essa transformação que a gente está tendo aqui, meu, Impressionante, né? impressionante. Agora eu quero trazer, eu sei que a gente já está no finalzinho, mas eu quero fazer uma grande provocação. Vamos lá, vamos embora. Vamos terminar com ela, hein? Vamos terminar com ela. Tem um profissional, olha, eu admiro bastante ele. Muitos anos de RH, muitos anos de RH. E aí, quando eu fui mostrar essa minha tese, essa minha jornada, né, para ele, ele disse assim para mim: eu quero comprar isso aí. Eu olhei para ele e falei assim: como assim? Para mim, ele lá na frente, de repertório. Legal. Aqui, de IA. Tá. Aí sabe o que ele falou para mim? Dani, eu me dei conta que eu virei um tubarão no aquário. Meu, se eu não entrar nessa era, eu tô com dias contados. Vai acabar pra mim o mercado, Vai né? acabar. Vai ficar difícil. Então, presta atenção nisso. Você pode ter a maior experiência, repertório, anos de RH. Se você não entrar na era da inteligência artificial, é bem provável que você será um tubarão no aquário. E aí sabe o que vai acontecer? Uma galera bem mais jovem vai acelerar. Então não seja um tubarão no aquário. Vai pro mar, né? Vai pro mar. A gente está entregando para você aí os 5 passos. Ou, se você seguir isso daqui... Já vai ajudar muito. Bastante, Dani. E se você também quiser ter aí mais acesso ao que a Dani está fazendo, também vamos deixar aqui o endereço da Dani para você poder entrar em contato, tomarem um café, marcarem um papo, conversarem aí pelos mecanismos de rede social aí, né? Hoje em dia tá fácil da gente se comunicar. Exatamente. Então, vai ficar aí o teu endereço para o pessoal também. E se você quer aquele conhecimento que a Dani falou para entrar na tese dela de que um bom profissional de RH precisa conhecer dos processos, precisa conhecer dos subsistemas de RH de maneira profunda, nós temos uma academia de RH na B2HR. Dani, mais de 100 aulas falando de remuneração, gestão de desempenho, entrevista por competência. Então, assim, tem agora a parte de business partner, indicadores de RH que já ajuda um pouquinho ali a começar o processo de governança, né? Então, tudo isso na nossa academia de RH para você também. Vamos deixar o link aqui embaixo. Eu vou pedir para o meu time botar um cupom de 20% de desconto para quem estiver vendo esse capítulo aqui com a gente também. Dani, queria te agradecer muito por esse papo incrível, muitos insights, esses 5 passos acho que ajuda bastante o pessoal aí nessa caminhada, principalmente para quem está iniciando, né? E obrigado por você ter aceitado esse convite, que seja o primeiro de muitos contatos nossos aí. Ô, Dani, eu posso falar uma coisa que tá aqui? Tem que falar, tem que Fala, falar. Eu opa, sou vendedora, gente, eu sou vendedora e eu tenho que reforçar isso que o Daniel trouxe. Olha só, não existe IA alucinada. Não existe. Quem alucinou, se você colocou um negócio lá e ela alucinou, o responsável foi você. É verdade. Porque provavelmente você não trouxe contexto e conhecimento. Então, assim, não adianta você querer resolver um problema de cargos e salários se você não domina o assunto. Então, você precisa dessa academia para você fazer exatamente o que a gente estava falando, potencializar a IA. Muito bom. Faz sentido? Total, a gente investe... Hashtag fica a dica. Fica a dica, nosso time inteiro faz a academia de RH e a gente agora tem desenvolvido várias questões de agentes na B2, né? E a estrutura toda dos agentes é baseada na academia. Então, ajuda bastante aí, tem bastante coisa. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a você que ficou aqui com a gente nesse episódio. Gostou? Comenta, curte e compartilha com outro profissional de RH que você entenda que está precisando desse movimento, está precisando crescer e começar a utilizar a inteligência artificial. E aí você tem a Dani aqui para poder trocar também suas percepções. Mais uma vez, obrigado. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se,
Pessoas mudam o jogo. E você precisa de conhecimento para crescer na sua carreira. Nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal.